Em paz do Senhor, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui na presença do Senhor, louvando e bendizendo o nome dEle, amém? Irmãos, pode se assentar, fica à vontade. A casa é do Senhor. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, amém? Irmãos, é sempre uma honra a gente estar na presença do Senhor, a gente ter a oportunidade de estar aqui na casa dEle, para a gente louvar, bendizer o nome do Senhor e também a gente para ouvir a palavra do Senhor, amém? E gostaria de convidar os irmãos a se juntarem a mim. A gente hoje vai caminhar um pouquinho pela Bíblia, então se os irmãos quiserem acompanhar, fica à vontade, a Esther ali vai correr atrás da gente, amém? Porque quando a gente conhece a palavra do Senhor, nós somos fortalecidos, né? A palavra do Senhor fala lá em Oséias que o povo do Senhor pereceu por falta de conhecimento. Então, se nós estamos aqui, a gente vai aprender a palavra do Senhor. Amém? E a gente vai começar lendo o texto lá, versículo, em Mateus 6, 21. Amém? Mateus 6, 21, ele fala assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém? Vamos, a gente lê mais uma vez. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os nossos tesouros, sobre o nosso coração e como que nós vivemos uma vida de adoração ao Senhor. Amém? Então, só vou pedir, Lincoln, tira o meu retorno, por favor. Pode cortar. Esse texto ele faz parte do sermão pregado por Jesus, mais conhecido como Sermão da Montanha, né? E é um momento em que Jesus ele tira lá para conversar, não só com seus discípulos, mas com toda a multidão. E o Senhor ele vem ensinando diversas coisas para o povo, né, a respeito das coisas do céu. E esse versículo específico ele está dentro de uma partezinha que é dos versículos 19 até o 21, certo? E ele fala assim, ó, esse trecho todo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, é aí que está o seu coração. Jesus, ele está instruindo as pessoas a não ter o seu bem mais precioso, o seu tesouro em coisas que são passageiras, em coisas que são terrenas, mas que os nossos olhos estejam focados naquilo que é do céu. Porque Jesus ele tem ensinado as pessoas nesse sermão sobre como viver uma vida que verdadeiramente agrada a Deus. Como que nós nos comportamos diante de Deus para nós vivermos uma vida plena, uma vida que desfruta da bondade, da fidelidade e das bênçãos do Senhor, né? E aí a pergunta que fica é: aonde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? O que realmente a gente tem tido e tem guardado como o bem mais precioso das nossas vidas, né? E hoje a gente vai ver, eu ia falar rapidamente, mas não vai ser rapidamente, vai demorar 1 hora. Sobre 3 homens, 3 pessoas na palavra do Senhor que tiveram que tomar uma decisão de onde eles colocariam o coração deles e aonde estaria o real tesouro deles. Mas antes da gente conversar sobre esses homens, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história do povo de Deus, certo? Então, se a gente for olhar a história do povo de Deus, ela começa com um homem. Eu voltei bastante agora, né? Só não é o Adão, é o Abrão. A história do povo de Deus ela vai começar a ser narrada a partir de um homem chamado Abrão, que Deus chama da terra dele, do meio da parentela dele, certo? Tira ele da família, tira ele dos costumes, tira ele da terra e vai caminhando com esse homem, direcionando esse homem para um lugar que ele não sabia onde era, que Abrão não sabia onde era, mas que Deus ele levaria esse homem a caminhar e conhecer diversos lugares, que ele então fala para esse homem: olha, todos esses, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás.
Toda essa terra eu vou dar para você e para a sua descendência. Isso ele fala para um homem que é casado com uma mulher, Sarai, e que não tem filhos. E Deus ele cumpre a promessa dele, abençoa a vida de Abraão, e durante essa jornada Abraão ele tem a vida dele transformada, e então ele passa a ser chamado Abraão, que aí é onde nós conhecemos, e de Abraão a palavra de Deus fala que vem Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó José, José filho com 11 irmãos, ele vai para o Egito, se torna governador de lá, e num momento de seca extrema na região onde eles moravam, ele leva toda a sua família para o Egito, e aí começa um novo capítulo da história do povo de Deus. Porque esse povo, ele vai ficar lá no Egito algo em torno de 400 anos, um pouquinho mais que 400 anos. E como é conhecido, né, a gente aprende na escola, sobre que o povo do Egito era um povo bastante idólatra. Então eles tinham diversos deuses, eles adoravam diversas divindades, adoravam o sol, adoravam o mar, adoravam o Deus da plantação, o Deus da fertilidade. Numa família de algo em torno de 78, 80 pessoas que se mudam para o Egito, agora vão começar a crescer e se multiplicar e crescer como povo numa terra desconhecida. Uma terra que é distante daquele lugar que Deus prometeu para eles, mas é um povo que fica lá por um tempo que Deus já havia revelado a Abraão, quando Deus ele firma a promessa dele sobre a grande nação, certo? E lá no Egito é um povo que, como a gente falou, eles têm uma cultura diferente, eles têm hábitos diferentes, eles têm deuses diferentes. E aí esse povo passa mais de 400 anos envolvido nessa cultura. É muito difícil a gente dizer quanto tempo demora para que o povo de Deus começasse a talvez se envolver de certa forma com aquele povo daquela terra. Porque a Bíblia não fala para a gente a partir de 80 anos, a partir de 70 anos, a partir de 2 gerações. A Bíblia não fala para a gente. Mas a gente consegue ver na nossa cultura, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa que mudou, o nosso parente que vivia dentro dos nossos costumes, dos nossos hábitos, de repente se muda para um lugar e começa a agir de forma diferente. Ou um colega nosso que troca de emprego, troca de ambiente, troca de amigos e começa a ter atitudes diferentes. E aí quando a gente passa com esse olhar para esse povo que estava isolado, como o povo de Deus, dentro daquela terra do Egito, a gente pode perceber que talvez o neto de José achou a moça egípcia muito bonita. E aí ele vai lá e se casa com ela. Talvez o filho dessa moça, desse casal, agora ele não vai ter mais os costumes do povo de Deus. Ele passa a ter os costumes da mãe dele, uma egípcia. Por mais que o pai falasse assim, não, nós temos que adorar a Deus, o Deus dos nossos pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas existe uma influência muito grande daquela cultura. E a gente vai ver, ao decorrer da palavra, que isso influenciou o povo de Deus. Criou raízes no coração daquele povo. E depois de 400 e poucos anos, quando Deus chega o momento de Deus retirar aquele povo do Egito, aí a gente começa a ver o que aconteceu ao longo desse caminho, certo? Porque quando Deus
chama Moisés, né? Moisés, que ele é do povo hebreu, ele foi pequeno, criado dentro da casa de Faraó, como se fosse neto do Faraó, recebeu a instrução do povo egípcio, mesmo sendo do povo hebreu, do povo de Deus. Ele recebe toda a cultura, todos os ensinamentos, ele cresce como um egípcio. Depois numa situação, ele mata um homem, tem que fugir, passa 40 anos no deserto, até o momento que, quando ele tem algo em torno de 80 anos, o Senhor o chama, fala assim: Moisés, eu tenho para você uma grande missão. Você vai voltar lá para a terra do Egito, onde as pessoas queriam te matar, mas que agora não estão mais vivas, e você vai lá e vai retirar o meu povo do meio da servidão, do meio daquele contexto de adoração, de idolatria, e você vai trazer esse meu povo para a terra que eu prometi para eles. Vai trazer de volta numa jornada para que eles possam verdadeiramente conhecer o Deus que eles servem, para que eles possam verdadeiramente viver a vida, a plenitude e as promessas que eu tenho para esse povo. E aí a gente vê na palavra de Deus as pragas do Egito, né? São 10 pragas. Deus se revela para aquele povo mais poderoso do que qualquer outro deus do Egito. Que nem se a gente for assim, quando deuses do Egito, Deus Ra é o Deus Sol, é o Deus mais poderoso, aquele que rege todos os outros deuses, e chega lá o Deus do povo de Israel e faz 3 noites consecutivas, 3 dias onde o sol não aparece. Deus, ele manifesta o seu poder, destruindo as convicções de que o Deus Ra era o Deus mais poderoso. Porque nesse momento, aquele povo está vivendo que o Deus de Israel é mais poderoso que Ra. E aí, as pragas, às vezes a gente lê, os irmãos vão chegar lá na leitura, né? Mas nas pragas todas, né? E aí a gente vê que são momentos, parece muito rápido, né? Mas quando a gente olha para estudar, algo em torno de 1 ano e meio, 2 anos, é o período que dura todo esse processo das pragas. Dá a impressão que é 10 dias, né? Assim, foi lá, não vai ter, não, volta. Aí vai lá no dia seguinte, mas é um processo relativamente demorado, em que Deus, ele se mostra mais poderoso. E ele liberta esse povo, demonstrando o seu poder e grande glória. Porque o povo do Egito, que na época é uma potência militar, uma potência em conhecimento, um povo extremamente rico, extremamente produtivo, eles são todas as convicções deles são derrubadas pelo Deus de Israel, o Deus daquele povo que era servo deles, que os servia, né? Fazia os trabalhos que eles não queriam fazer. E lá em Êxodo 14, a gente vai ler o versículo 31. Fala assim: E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Esse momento é o momento em que o povo atravessa o Mar Vermelho. O Senhor dividiu as águas do Mar Vermelho. A palavra de Deus fala que o povo de Israel atravessa em terra seca. E num determinado momento Moisés vira para trás e as águas se fecham. E o povo egípcio que estava perseguindo Israel morre no mar. E quando o povo de Israel, depois de tudo que havia acontecido, eles olham e veem que os seus perseguidores, aqueles que os mantinham presos, cativos, eles foram exterminados pela força do Senhor. É o que a gente vê aqui, ó. Viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou ao Senhor e em Moisés. Então, aquele povo agora encerra aquele ciclo. O Egito está para trás. Nós não temos mais quem nos persiga. Nós somos um povo livre. E a partir deste momento, nós temos uma nova história. Certo? E aí começa a caminhada daquele povo, continua.
E não é uma caminhada a ermo, digamos assim. A palavra do Senhor nos diz que de dia existia uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo que guiava aquele povo. E guiava, conduzia. Se a gente for pensar, o deserto... todo mundo aqui já foi para a praia? Sabe quando você vai na praia e não tem uma nuvem no céu? E aí você pisa seu pé na areia assim, ó. Aí você fala assim, devia ter trazido o meu chinelo, porque a areia está muito quente. E aí você senta numa cadeira assim, ó, e aí começa a subir aquele mormaço. E aí você fala assim, nossa, meu Deus, por que eu escolhi vir aqui para a praia? Essa sou eu, né? Tem gente que gosta. Por que eu resolvi vir aqui na praia passar esse calor? Né? E que aí você fala assim, então vou entrar na água, mas você entra na água, você se molha, antes de você chegar na cadeira de novo, você está seco, e aí você está de novo naquele calor. Amém? Os irmãos meditaram, lembraram desse momento. Agora imagina o povo de Deus no deserto, onde as temperaturas chegam a 50 graus, sensação térmica de quase 60 graus de dia. E aí de noite, quando você não tem mais sol, você pode chegar a ter temperaturas negativas. Mas assim, gente, que absurdo. Pois é. E a gente vê um Deus que cuida, que manda uma coluna de nuvem, que protege aquele povo daquele sol escaldante. E que manda uma coluna de fogo, que aquece aquele povo no frio da noite. O cuidado de Deus em detalhes ao longo dessa jornada, certo? E a gente vê que não é só isso o cuidado de Deus, porque Deus ele manda o pão, Deus ele manda as codornizes, Deus ele manda a água, Deus ele tem o tempo todo se mostrado presente na vida daquele povo, certo? E para cada dificuldade que aparece, que o povo reclama, assim, mas Moisés, Deus tirou a gente do Egito para morrer aqui de fome. Deus mandava cuidado. Mas Moisés, Deus tirou a gente do Egito para a gente morrer de sede. Vai lá, a água sai da rocha. Cada dificuldade, o Senhor se fez presente e cuidava do seu povo, mas era um povo que tinha um coração endurecido, era um povo que tinha um coração com as raízes naquela vida passada que eles tiveram, certo? E a fé desse povo que virou e falou assim, ó, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, a cada dificuldade eles têm uma fé abalada. Dá a impressão que eles se esqueceram da manifestação do poder de Deus a partir do momento que o mar se fechou. Sabe aquela vida nova? Aquela vida de liberdade? De repente, Deus vai deixar a gente morrer aqui no deserto. Deus vai deixar que aquele povo que parece ser mais forte que nós nos matem. E a gente vai morrer aqui. Então a gente vê que aquele povo, em muitos momentos, mesmo tendo visto o milagre de Deus, tendo vivido diariamente o sustento do Senhor, eles não conseguiam ver que aquilo que o Senhor oferecia para eles, a promessa que o Senhor tinha sobre a vida deles, era muito maior e muito melhor do que tudo que eles tiveram no Egito. O coração deles estava preso numa vida passada, porque o Senhor os libertou, mas eles não conseguiram confiar nas palavras do Senhor, certo? E ao longo dessa caminhada, é importante a gente lembrar, a gente notar que Moisés, ele ergue altares de adoração ao Senhor ao longo do caminho. Lá em Êxodo 17:15, a palavra do Senhor fala assim: Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Em um momento que um povo da terra em que eles estavam passando se levanta contra eles, e o Senhor dá a vitória. E Moisés fala assim: estou levantando um altar de adoração, de agradecimento ao Senhor, para que nós nos lembremos da vitória que o Senhor nos deu.
Mais para frente, lá em Êxodo 24:4, a palavra fala assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as tribos de Israel. Ali o Senhor, ele levanta um altar com 12 pedras, representando uma aliança do povo de Deus, com a palavra que Deus tinha lançado, com a palavra que Deus tinha revelado. Então a gente vê que Moisés, ele tinha preocupação de fazer marcos ao longo do caminho em que eles andavam, para que as pessoas passassem e se lembrassem daquilo que o Senhor havia feito. E ainda assim, a gente tem um povo que caminha por 40 anos, duvidando da bondade do Senhor. E mais para frente no caminho, o Senhor, ele instrui Moisés a respeito da construção do templo, da construção do tabernáculo, que é onde vai ter a Arca da Aliança, onde eles vão começar a fazer a adoração ao Senhor, segundo aquilo que o Senhor instruíra a eles. E a gente vê lá em Êxodo 27 que é construído um altar de holocausto para sacrifícios diários. Lá em Êxodo 30 fala sobre um altar de ouro dentro do tabernáculo, que agora existe. Existe um lugar onde as pessoas elas vão entregar a sua adoração ao Senhor, onde a Arca da Aliança é mantida, onde a presença do Senhor tem, de uma certa forma física, a representação de Deus no meio daquele povo. E eles seguem caminhando. São 40 anos de muita dificuldade. A palavra do Senhor ela vai dizer para nós que das pessoas, dos homens, né, que eram contados dos homens, a palavra do Senhor ela diz que algo em torno de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saíram do Egito. Algo em torno de 2 milhões de pessoas. Se a gente for calcular assim, não cabe todo mundo na avenida. A gente faz comparação na Avenida Paulista, não cabe 2 milhões de pessoas. Então, imagina 2 milhões de pessoas, criança correndo, mais os seus animais, os seus gados, mais as suas coisas, sendo carregado durante uma longa jornada. Mas a palavra do Senhor ela nos diz que daqueles que eram maiores de 20 anos, nenhum deles entrou na terra prometida. E aí a gente tem que, os irmãos vão lendo a Bíblia, os irmãos vão descobrir por quê. Mas, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. A gente já vai ver eles mais para frente. E 40 anos, lembra que Moisés saiu, começou essa jornada, ele tinha 80 anos, 40 anos caminhando no deserto, Moisés também não entra na terra prometida. E Moisés, ele precisa, quando ele morre, o povo de Deus precisa de um sucessor. Alguém que continue conduzindo aquele povo segundo a direção de Deus para chegar na terra prometida. E aí a gente entra no nosso primeiro homem, que é Josué. Se a gente abrir o livro lá em Josué 1:7, quando Josué é levantado como líder daquele povo para conduzi-los à terra prometida, a palavra de Deus fala assim, Deus falando com Josué: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus ele vira para Josué e fala assim: Josué, sabe tudo aquilo que eu ensinei para vocês? Então, você faça isso. Não se desvia para a direita, nem para a esquerda. Você tem que guardar tudo isso que eu falei para vocês no seu coração. E não só guardar para você. Você tem que ter o cuidado de que esse ensinamento seja passado de geração em geração. Certo? E da mesma forma que Moisés levantou altares de adoração ao Senhor ao longo da sua jornada,
Josué também o fez. Se a gente for ver lá em Josué 4:9, a palavra do Senhor fala assim: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que haviam parado. Pousaram os pés dos sacerdotes que levantaram a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Qual é o contexto dessa história? O povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, continuou caminhando, e em um determinado momento eles precisam atravessar o Rio Jordão, que era um rio grande, e Deus ele faz de forma semelhante. Para o rio, para que o povo atravesse em terra seca. E quando o povo atravessa, Josué tem esse cuidado de levantar um altar do Senhor no meio do Rio Jordão, aonde a arca do Senhor, onde pararam os pés daqueles que levavam a arca da aliança. Então, no meio do rio, quando eles estão atravessando, lembra que agora já passou quase 40 anos. Então, se eram 2 milhões de pessoas, imagina o povo sem nada para fazer. Quantidade de criança que nasce. Amém, glória a Deus. Então, uma travessia longa. E aí o pessoal, Josué tem esse cuidado. No meio do rio aberto, ele levanta um altar de adoração ao Senhor. E depois que eles atravessam de um lado do Jordão para o outro, na terra de Gilgal, mais para frente no versículo 20, a palavra do Senhor fala assim: as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Então, no meio do rio seco, Josué levanta um altar de adoração ao Senhor. Quando ele termina de atravessar do outro lado, ele levanta um outro marco para que o povo se lembrasse daquilo que o Senhor fez. E mais para frente, em Josué 8, dos versículos 30 ao 35, a palavra do Senhor fala assim: então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejaram instrumentos de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Aqui a gente vê a preocupação de Josué, ao levantar aquele outro altar no Monte Ebal, de holocausto, sacrifício, um local de adoração ao Senhor, e não só a adoração ao Senhor, o marco, mas Josué, ele faz aquilo que o Senhor o ordenara. Não deixe de falar do livro desta lei. A palavra de Deus nos afirma, Josué, ele compartilhou aquela palavra do Senhor, os ornamentos, a ordenança do Senhor para aquele povo. Isso a gente está sendo nos últimos 2 anos e meio do processo de conquista da terra prometida. Então a gente vê que Josué estava fazendo aquilo que o Senhor ordenara. Ali naquele momento de renovação da aliança, naquele momento de adoração ao Senhor, ele não deixa de instruir o povo, fala assim, olha como que nós seremos abençoados, olha o que acontece se nós desobedecermos ao Senhor. Nós precisamos compreender aquilo que estava acontecendo, certo? E qual que era o problema? O povo da terra da qual ele passava
era um povo que, da terra por onde eles passaram, era um povo que tinha sua cultura, que tinha os seus hábitos, que tinha os seus deuses. Da mesma forma que o povo do Egito tinha o deles, os povos aonde eles passavam também tinham. E eram pessoas que adoravam a Baal, a Azerá, o Astarote, que era a deusa da fertilidade, que adorava Moloque, que era um deus para o qual eles faziam sacrifícios de crianças. E uma coisa interessante é que durante o discurso de Moisés, ensinando o povo, lá em Deuteronômio 12, Deus ele já havia instruído o povo a esse respeito. Então, Moisés falou para o povo, lá no começo. Moisés instruiu o povo ao longo da jornada. Josué assume, ele continua instruindo o povo, leitura da lei, fazia leitura da lei, compartilhava os ensinamentos do Senhor. E lá em Deuteronômio 12, de 1 a 10, fala assim: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor. Eles não tinham alcançado a terra, e Deus já estava falando assim, o que vocês vão fazer quando vocês vão chegar lá? Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram os seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitarei abaixo os seus altares, despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis. Despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, apagarei o seu nome daquele lugar. Não farei assim com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor, o vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos, as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor, o vosso Deus, vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. O que Deus fala para o povo naquele momento? Ele fala assim, olha, por onde vocês passarem, vocês não vão se misturar. Os altares dos outros deuses, vocês vão derrubar. Não só os altares, os postes, as imagens, tudo isso vocês vão destruir. E vocês não vão fazer esse tipo de adoração ao nome do Senhor. Por quê? Porque eu estabelecerei em cada tribo o lugar onde vocês vão fazer. O lugar onde vocês vão oferecer as suas ofertas ao Senhor. O lugar onde vocês vão encontrar alegria, onde vocês vão encontrar a bênção, onde vocês vão encontrar provisão. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu o lugar certo. E Ele estava construindo a identidade do seu povo. Que não era uma identidade que se parece com as coisas que são de fora. É uma identidade que corta do seu meio tudo aquilo que representa os outros deuses. Deus está separando, Ele coloca uma linha bem larga que divide o comportamento dos filhos de Deus e o comportamento daqueles que não servem ao Senhor. Então a gente vê que Deus desde o começo Ele estabeleceu aquilo que Ele queria para o seu povo. Como que seriam os altares de adoração. Como que seria a forma como nós entregaríamos aquilo, o nosso melhor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. Mas mais uma vez, a palavra do Senhor, ela fala para a gente que o povo foi contaminado com a cultura do Egito, foi contaminado com a cultura daquela terra que estava ao redor. E é uma coisa interessante que lá no Novo Testamento, em Atos
quando um dos obreiros da casa do Senhor está sendo morto, Estevão, no capítulo 7, versículo 39, a palavra do Senhor, no seu discurso, Estevão está falando, ele fala assim, ele está falando sobre Moisés, né, um pouquinho para cima, e ele fala assim, a quem os nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. O que Estevão está falando? Aquele povo que caminhou com Moisés, que recebeu as instruções do Senhor, no seu coração, mesmo estando na congregação do Senhor, vivendo no meio do povo do Senhor, o coração deles voltou para o Egito. No seu coração eles rejeitaram os ensinamentos do Senhor. Mesmo continuando, caminhando com o povo, lutando com o povo, comendo com o povo, recebendo o maná do céu, comendo das codornizes, conquistando a terra. Existiam pessoas no meio daquele povo, cujo coração havia retornado para os caminhos antigos. Certo? Um povo que foi fisicamente liberto, mas que na primeira oportunidade constrói um bezerro de ouro. E rejeita a libertação que o Senhor deu. E aí, Josué, depois que eles conquistam a terra prometida, ele vai fazer um discurso para o povo. Porque Josué já está velho, cada um já recebeu a sua porção. As 2,5 tribos de um lado do Jordão, as outras 9,5 tribos receberam do outro lado do Jordão. Eles se estabeleceram, eles conquistaram a terra, eles viveram a promessa que o Senhor fez para Abrão quase 500 anos antes. Josué ele fala assim, no capítulo 23. A partir do versículo 2. Chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e lhes disse: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, e todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos nestas nações que restaram, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as afastará de vós, e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façam menção aos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor, o vosso Deus, vos apegareis, como fizerdes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem pelejará por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar as vossas almas, para amardes o Senhor, o vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor, o vosso Deus, não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós
bem sabeis que todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que vos falou o Senhor. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor, o vosso Deus, vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós todas as ameaças que vos destruir de sobre a terra boa que vos deu o Senhor. E quando violardes a aliança que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Josué está exortando o Senhor. Lembra que Moisés fez durante todo o seu trajeto. Josué recebe a instrução, a incumbência do Senhor. Quando ele levanta altares de adoração, ele ensina o povo a respeito. Quando o povo recebeu a promessa do Senhor, ele falou assim: vocês receberam. Além de tudo que vocês já viram, vocês receberam. Vocês só precisam continuar obedecendo ao Senhor. E Josué ele continua exortando o povo, mas num determinado momento, ele vira e fala assim, cadê? Aqui, perdão. No capítulo 24, do 14 ao 15, ele fala assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade, com fidelidade. Deita fora os deuses os quais serviram os vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra vocês habitam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eles conquistam a terra, Josué ele instrui novamente o povo, assim: olha galera, cada um de vocês está com a sua terra, cada um de vocês está com a sua casa, eu não vou mais guiar vocês por onde vocês têm que caminhar, porque eu também recebi a minha herança, eu recebi a minha promessa. Cada um de nós vai ser responsável por si mesmo, e vocês vão ter que fazer uma escolha. Se vocês vão se deixar contaminar, quer seja pela memória do Egito, quer seja pelas pessoas que estão ao seu redor, ou se vocês vão continuar servindo ao Senhor. E ele fala para o povo assim: olha, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós permaneceremos servindo ao Senhor. Josué e Caleb, lá atrás, eles tiveram uma escolha, e eles escolheram servir ao Senhor. E a recompensa deles foi justamente isso, de serem os únicos que entraram na terra prometida dos que saíram do Egito. Foram pessoas que saíram de um contexto de idolatria, uma cultura que era abominável ao Senhor, e eles se permaneceram fiéis, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio caminhando em terras estranhas, em terras com outras culturas, em culturas idólatras, eles permaneceram fiéis ao Senhor, enquanto muitos outros não. Mas Josué ele fala assim: olha, cada um de nós tem que fazer a sua escolha. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Porque o meu está no Senhor. E a história do povo de Deus, ela avança, né? Josué, não sei se os irmãos vão estar lembrados, quando vão derrubar a muralha de Jericó, tem uma mocinha lá em cima da muralha, chamada Raabe, que ajudou o povo de Deus, certo? E a palavra de Deus fala que essa moça se casa com um homem do povo de Deus, Salmão, se eu não me engano. Eles têm um filho chamado Obed. Obed se casa, tem um filho chamado Jessé, e Jessé tem 8 filhos, um deles se chama Davi. É o Davi, que derrubou o gigante, que se tornou rei. Então, se a gente for ver, não passou muito tempo da conquista da terra até Davi. Davi, a bisavó dele, ela
era Ruth, perdão, mas ele ouviu falar da história, era algo vivo para eles. Talvez a escola da época, não sei, é só coisa da minha cabeça. Fazia excursão, gente, vamos ver as ruínas de Jericó. Passeio para as ruínas de Jericó, que as crianças que foram, aí vamos levar, olha as ruínas de Jericó, foi aqui que Deus derrubou. A casa da Raabe inteira lá, olha que coisa interessante, né? Deve ter sido uma coisa bem legal. Mas Davi cresceu ouvindo as histórias do povo de Deus, ouvindo sobre as guerras, ouvindo sobre as vitórias, tanto que Davi ficava pastando lá, e ele matou o urso, matou o leão. Ele se levanta com um coração que é a palavra de Deus, um coração segundo o coração de Deus, uma pessoa que alegrou o coração de Deus, uma vida longa. E aí Davi, chega um momento da vida, que a vida dele está acabando, né? E aí ele tem que eleger um rei, o filho dele escolhido para ser rei é Salomão. E acho interessante que Salomão, a Bíblia fala, um homem muito sábio, um dos mais sábios da Bíblia. E ele escreve um livro muito famoso chamado Provérbios, que é Provérbios de Salomão, onde ele escreve todos os seus conhecimentos, ele compartilha com as pessoas. Mas uma coisa interessante, lá em Provérbios 4, no versículo 3, ele fala assim, Salomão falando, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Provérbios 4 é Salomão descrevendo o que Davi ensinou para ele. E no versículo 23, que é um versículo muito conhecido, Salomão ele escreve assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Salomão ele está descrevendo aquilo que ele aprendeu com o pai dele, que a coisa mais importante que ele devia guardar era o coração dele. A gente leu lá em Mateus, quando Jesus está falando, que a gente tem que fazer o quê? Tomar cuidado com o nosso coração. Porque onde estiver o nosso tesouro, é onde está o nosso coração. A gente precisa compreender que o coração é algo muito importante. E coração aqui não é o coração, esse aqui, irmãos, que bate sangue, certo? Era onde, como as pessoas descreviam, o entendimento. Você tem que guardar o seu entendimento, você tem que proteger, você tem que cuidar. Por quê? Porque ele vai te levar para a vida ou para a morte. É isso que Salomão está falando. A gente tem que tomar cuidado. A gente não pode se deixar influenciar, certo? Salomão, em toda a sua sabedoria, ele falou o que aprendeu com o pai dele. E é interessante que quando Davi ele está passando o trono para Salomão, ele dá algumas instruções. Lá em 1 Crônicas 28. Aqui. Ele fala assim, no capítulo 28, versículo de 8 a 10. Os filhos de Israel levaram preso de Judá é 1 Crônicas, eu fui para a segunda, desculpa. Agora, pois, perante todo Israel e a congregação do Senhor e perante nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Perdão. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscardes, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende tudo, porque o Senhor te escolheu para edificardes a casa para o santuário. Sê forte e fazei a obra. Por quê? Davi, o desejo do coração de Davi era levantar o templo para o Senhor. E ele preparou todas as coisas. Preparou o ouro, os utensílios, a madeira, deixou tudo pronto. Fez inclusive o projeto do templo.
Só que o Senhor falou para ele assim: Davi, você não vai levantar o templo, porque suas mãos estão sujas de sangue. E aí tem que estudar Davi, mas os irmãos vão passar por lá. E aí, quando Davi ele está passando todas as instruções para Salomão, a gente vê aqui algo que a gente já viu hoje, pelo menos umas 3 vezes. Guarda os mandamentos do Senhor. Se atente aos mandamentos do Senhor. Por quê? Porque se você buscar, você vai achar. Davi ele está ensinando para Salomão uma das coisas mais importantes que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Seja fiel ao Senhor, porque a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. A bênção do Senhor vem através da obediência. Certo? Davi ele passa para Salomão todas as coisas. Lá no capítulo 20 ele fala assim: Sê forte e corajoso e faze a obra, não temas nem desanimes, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabe todas as obras da casa do Senhor. Então, Davi, ele passa para o filho dele não só a responsabilidade, não só os ensinamentos, mas ele passa e fala assim: olha, Salomão, seja forte, seja corajoso. A gente também já ouviu essa história hoje. Quando Josué está assumindo a liderança, quando Salomão está assumindo a liderança, a pessoa que está passando a liderança, ou Deus mesmo, fala para eles, fala assim: olha, eu vou estar com você, você não vai estar desamparado, você só tem que fazer uma coisa: obedecer os meus mandamentos. Certo? E Davi, ele deixou tudo pronto. Salomão só precisaria construir e consagrar o templo ao Senhor. Certo? E aí, Salomão assume, Davi vai morrer, Salomão assume a liderança do povo. E ele constrói o templo do Senhor. Ele constrói o templo do Senhor e ele consagra ao Senhor. Lá em 2 Crônicas, eu não vou ler o texto inteiro porque é um texto muito longo. 2 Crônicas 6 é do capítulo 12 ao 42. Mas uma coisa interessante que esse momento é uma oração que Salomão está fazendo na consagração do templo. Ele está entregando tudo aquilo ao Senhor, consagrando ao Senhor. Lembra que Moisés fez altares, Josué fez altares. Eles construíram o tabernáculo onde a adoração do Senhor estaria. Agora Salomão ele está construindo um templo físico, aonde vai ser manifesta a presença do Senhor, uma construção gigantesca. Se a gente for parar para pensar, para ser construída, feita no meio daquela terra, no meio do nada naquela época, um negócio, uma construção gigantesca, Salomão está fazendo para o Senhor. E aí ele fala assim, lembra que Salomão recebeu sabedoria do Senhor. Ele é o homem mais sábio que caminhou na terra, segundo a palavra do Senhor. E aí ele ora ao Senhor, falando assim, olha, o versículo 24, 2 Crônicas 6, capítulo 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o seu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, perdoa os pecados do seu povo, e faze-o voltar à terra que lhes deste a seus pais. Salomão está consagrando ao Senhor e fala assim, Senhor, se por acaso o povo pecar contra ti, se eles se afastarem dos seus caminhos, mas se eles se arrependerem, ouve, Senhor, perdoa e restaura, renova, dá uma nova oportunidade, certo? E aí a palavra do Senhor continua essa declaração de Salomão, depois se os irmãos quiserem ler, mas é interessante que Deus ele responde, ele aparece a Salomão depois da consagração do templo, lá no capítulo 7, dos versículos 12 para frente, ele fala assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre meu povo, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Então Deus, quando Salomão ele consagra aquele local de adoração ao Senhor, aquele altar de adoração ao Senhor, o Senhor aparece para ele e fala assim: olha, Salomão, eu te ouvi. E sim, se meu povo errar, se meu povo falhar, se eles tiverem as consequências a respeito das suas decisões, mas se eles se arrependerem, se eles deixarem os seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu e eu vou sarar a terra deles, e eu vou restaurar a vida deles. Então a gente vê que aquele local de adoração consagrado ao Senhor, coloca-se Deus disponível para estender o perdão, para estender a restauração e uma nova oportunidade. E a gente vai trocar de livro. Os livros de Reis e de Crônicas, eles são paralelos ao contar a história dos reis do povo de Deus. E a gente vai rapidamente para 1 Reis 10, capítulo 23, fala assim, capítulo 10, versículo 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. O homem mais inteligente e o homem mais rico, que ouviu a voz do Senhor, que consagrou o templo ao Senhor, que teve conversas profundas com o Senhor. No capítulo 11 a gente vai ver o que aconteceu com ele. Capítulo 11, versículo 1. Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão por amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. A gente vê aqui que Salomão, o homem mais rico, o homem mais inteligente, a gente já falamos a respeito de Salomão, mas aquele homem que levantou o altar de adoração ao Senhor, conviveu com pessoas que o Senhor falou para ele não se converter, não conviver. E essas pessoas converteram o seu coração a outros deuses. E Salomão fez o quê? Levantou altares de adoração aos outros deuses, para todas as suas mulheres estrangeiras. Ele viu a glória do Senhor manifesta dentro do templo. A palavra do Senhor fala que os sacerdotes, as pessoas não conseguiam se manter de pé diante do peso da glória de Deus. Ele viveu isso, ele estava lá. Mas ele deixou o seu coração ser contaminado com as coisas que estavam ao redor dele. A gente vê que Salomão, no seu coração, ele dividiu a adoração ao Senhor. Por quê? Porque as mulheres que Salomão amou se tornaram o tesouro do seu coração. E aquele homem que estava ali, um exemplo sábio, inteligente, deixou o Senhor. E os tesouros de Salomão, que eram as mulheres as coisas que ele amou, as mulheres que ele amou, as pessoas que ele amou, fizeram com que ele se desviasse do Senhor. E isso trouxe consequências. Porque a gente está vendo aqui, né? Tudo tem consequência. O Senhor está falando assim, me obedece, que aí eu preservo. Quando Salomão recebe o Senhor, quando Davi fala assim, obedece que o Senhor te preserva. Obedece porque você pede, o Senhor escuta. O contrário, existem consequências que já estão descritas no Velho Testamento. E
as decisões de Salomão impactaram todo o povo de Deus. Porque se Deus havia prometido para Davi o governo eterno das suas gerações, se eles seguissem ao Senhor, Salomão foi o primeiro, foi o próximo e foi o primeiro que se desviou do Senhor. Quando a gente segue essa história do povo de Deus, a gente vê que de Salomão não teve um rompimento das tribos de Israel. As 12 tribos agora são divididas. Por quê? O herdeiro legítimo do trono é Roboão, filho de Salomão, que não era uma boa pessoa. Só que a pessoa que tinha liderança política era o capitão do exército de Salomão, que era Jeroboão. E aí o povo de Deus se divide. Por quê? Judá e Benjamim, eles passam a considerar Roboão como rei, e todas as outras 10 tribos consideram Jeroboão como seu rei. E a gente tem a divisão do reino de Israel. E a gente, ao longo da história da palavra de Deus, a gente vai ver que o povo se divide, e o povo que continua seguindo, considerando a linhagem de Davi como rei, são aqueles que ficam mais ou menos perto do Senhor. Mas aqueles que não seguem a linhagem de Davi como rei, eles começam a adorar, a se perder em idolatria dos deuses da terra onde eles ficaram. E é muito interessante porque, se a gente for seguir, Roboão, o filho dele é Abias, e Abias tem o seu filho chamado Asa, certo? E aí, lá em 2 Crônicas 14, a palavra de Deus ela fala sobre Asa. Só para os irmãos entenderem, até Salomão a gente tem uma descrição muito grande das pessoas, dos reis. A partir daí, a descrição ela divide-se nos livros de reis e de crônicas, e são descrições breves, são histórias mais curtas a respeito dos reis, porque são muitos reis, aí eu acho que a Bíblia ia ficar tipo com o dobro do tamanho, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? As coisas importantes ele deixou aqui. 2 Crônicas 14, fala assim: Abias descansou no Senhor, descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias na terra esteve paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que se buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Olha que interessante. São 2 descendências depois de Salomão. 3 descendências depois de Davi. E Asa, uma das atitudes que ele tem é tirar a adoração aos outros deuses. Ou seja, no povo de Deus, que tinha escolhido seguir a linhagem de Davi, seguir ao Senhor, o povo já estava adorando outros deuses. Ao ponto do rei ter que falar assim: gente, está proibido. Corta, pode parar de fazer. Não pode, não, a palavra do Senhor, vamos se atentar, vamos todo mundo ler a palavra, vamos todo mundo ler os mandamentos, volta, para a gente voltar para os caminhos do Senhor. Mas olha que interessante, lá no livro de Reis, 1 Reis 15, a palavra do Senhor fala no versículo 11, do 11 ao 14, fala assim: Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos culturais, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha mãe, quando ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente ao Senhor, e trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seus pais e as coisas que ele mesmo consagraram, para prata, ouro e objetos de utilidade. Olha que interessante, o livro de Crônicas fala que Asa proibiu o culto. Falou para o pessoal: gente, vamos se alinhar, vamos se acertar. Mas ele não destruiu os altos. É tipo assim: gente,
Está vendo aquele lugar ali, ó, que as pessoas estão indo adorar outros deuses? Não pode mais, tá? Mas ele não fez mais nada. Deixou lá, quieto. Só que aí ele virou as costas, o que acontece? Cada um tem que decidir por si. Certo? Asa, ele teve a oportunidade de fazer segundo aquilo que o Senhor determinou. A gente leu lá em Deuteronômio. Deus, ele falou assim, ó, quando vocês chegarem na terra do pessoal estranho, o que vocês vão fazer? Derrubar os altos, queimar os altares, destruir as imagens. Vocês não vão deixar nenhum resquício para as pessoas poderem se desviar. Asa foi um bom rei até certo ponto. Porque teve um momento ali, depois os irmãos vão chegar lá na leitura, que ele não confiou no Senhor plenamente. Mas a gente vê que ele também teve uma opção. E isso, o comportamento do rei influenciava o comportamento do povo. Então, o próximo rei depois de Asa é Josafá, seu filho. A descrição de Josafá é exatamente a mesma. Adorou ao Senhor, de todo o seu coração seguiu ao Senhor, mas não derrubou os altos. Então é assim, ó, gente, a partir de agora a gente vai fazer leitura anual da Bíblia, certo? Todo mundo vai participar, todo mundo vai, ótimo, vamos ler a Bíblia. Só que aquelas coisas que a gente fazia antes, a gente continua fazendo. Só que aquelas coisas, os nossos maus hábitos, a pessoa fala palavrão. Tô lendo a Bíblia, todo dia ali, ó. 6:30 da manhã eu conecto ali no YouTube que vai ter o vídeo da Palavra de Deus. E aí eu faço estudo. Mas o meu palavrão eu não deixo. Certo? E é uma coisa muito interessante, porque quantas vezes a gente tenta tomar atitudes que são de acordo com a Palavra de Deus, mas a gente não remove as coisas antigas, os hábitos antigos, a cultura antiga. A gente se converte, conhece ao Senhor, mas a gente não vê a mudança. Ah, não, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, isso daqui é meu jeito. As pessoas que me aceitem. Ou senão, às vezes a gente se apoia na ideia de uma libertação milagrosa. Ah, não, eu estou orando aqui, estou lendo a Bíblia, Deus vai me libertar do palavrão. Um dia eu vou acordar de manhã e não vou falar mais. Mas é Deus que vai fazer. Até lá eu sigo minha vida porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Será que a gente está se apoiando nessa ideia de uma libertação milagrosa que nem foi do povo do Egito e a gente está simplesmente sentado, confortável, sem assumir a nossa responsabilidade, a nossa parcela nessa questão? Será que o nosso coração está igual ao coração do povo do Egito? Que foi fisicamente liberto, mas que retornou para lá com a nossa mente, os nossos hábitos voltando ao lugar do cativeiro, ao lugar da escravidão? A palavra do Senhor nos fala lá em Gálatas 5:1. Esther, eu vou ler com você. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Quando Cristo nos libertou, é uma libertação completa. Mas aqui Gálatas ele fala assim, ó, não voltem para o lugar de onde Deus vos tirou. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Cristo nos tira para a liberdade. Ele nos liberta. A gente não pode voltar para os hábitos antigos. Certo? Porque Ele faz coisas novas na nossa vida. Certo? Aquelas palavras de Josué, quando o povo domina a terra, elas deviam ter ecoado no coração das pessoas. Elas deviam ecoar no nosso coração. Deus, Ele nos libertou. E a gente vai ter que escolher se a gente vai servir ao Senhor ou se a gente vai servir aos deuses dessa terra.
Quando Deus ele desafia o povo, ele não faz um desafio em vão. Ele não falou da boca para fora. Porque Josué viveu no Egito. Josué caminhou os 40 anos no deserto. Josué lutou todas as lutas. Josué liderou aquele povo. Josué entrou na terra prometida. Ele conheceu todo o processo, o caminhar daquele povo. E ele, junto com o Caleb, ele entrou na terra prometida, que nem a gente falou. Eles, pela fidelidade deles ao Senhor, eles conquistaram a terra prometida. E as pessoas que entraram na terra prometida foram as crianças que saíram do Egito, os jovens que saíram do Egito. Foram as crianças que nasceram no deserto, os jovens que cresceram no deserto, que conhecem. Pensa, a pessoa nasceu no deserto, todos os dias a realidade delas é: o maná cai do céu, as cordonizes vêm à tarde, se a gente tiver sede, Deus vai mandar água. Essa é a realidade daquelas pessoas que nasceram no deserto. Por que então que essas pessoas que cresceram e viveram na presença do Senhor tiveram seu coração pervertido? Foram adorar outros deuses. Tudo bem, eles escutaram as histórias da libertação do povo, mas eles viveram os 40 anos da fidelidade do Senhor. Eles viram a mão forte e poderosa do Senhor conquistar todas as coisas. Mas aquele povo, talvez ele se acostumou com o milagre. Talvez ele deixou de agradecer e reconhecer que é o Senhor que provê. Que se eu trabalho hoje, é a porta que o Senhor abriu. Que se eu tenho a casa hoje, foi a casa que o Senhor me deu. Se a minha família hoje está de pé, porque o Senhor a tem sustentado. E às vezes a gente toma isso como garantido. E a gente passa a se acostumar com aquela condição. Sem se lembrar do chamado de Josué. Você pode se misturar com as coisas desse mundo. Ou você serve ao Senhor. Não tem como você viver as duas coisas, porque foi o que Salomão tentou fazer. Adorava o Senhor e adorava outros deuses. E o coração daquele povo se afastou do Senhor. Os tesouros deles não estavam no céu, não estavam no Senhor. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de servir ao Senhor. E ainda assim, eles adoraram os deuses daquela terra. A gente viu hoje a história de 3 homens. Salomão, que tinha todo o conhecimento do mundo, tinha as experiências com Deus, teve uma vida inteira dedicada, mas que deixou o seu coração ser levado a outros altares por conta das coisas que ele amou. Será que a gente vai amar as coisas dessa terra mais do que a gente vai amar o Senhor? Será que o meu carro novo, minha casa nova, o meu familiar, o meu filho, tudo isso vai ser mais importante do que a minha vida com o Senhor? Será que isso vai ser o tesouro maior do meu coração? A gente viu Asa e seu filho Josafá depois, que embora tendo vivido diante do Senhor, eles não tiraram do meio do povo os outros altares, os outros deuses. O povo estava com os tesouros divididos entre o Senhor e as outras paixões. Será que a gente vai permanecer com as coisas antigas da nossa vida, com os altares antigos levantados, ou a gente vai derrubar todas essas coisas e a gente vai se apresentar digno diante do Senhor? Ou será que a gente vai ser como Josué, que viveu no meio da idolatria, com pessoas que se desviaram, mas que conheceu e confiou no Senhor? E ele levantou altares de adoração exclusiva ao Senhor. A gente tem que tomar uma decisão. Quem que nós vamos ser? Aqueles que são influenciados hoje, aqueles que têm amor pelas coisas passadas, ou aqueles que vão deixar todas as coisas para servir e adorar ao Senhor? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Porque se não estiver no Senhor, infelizmente a gente não vai encontrá-lo no céu. Porque para que nós possamos ver o Senhor, precisa ser o desejo maior do nosso coração. Precisa ser o nosso tesouro. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.